Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui à continuação da nossa aula de sintaxe. Essa é a segunda parte para nós continuarmos a te ensinar como é e como se faz, não é? Uma análise sintática. Então, sejam bem-vindos, sigam comigo aqui na explicação para que nós possamos continuar com a nossa aula, ok? Vamos lá então, pessoal? No vídeo anterior, nós tínhamos te passado as informações básicas de o que significava, então, sintaxe. Agora, vamos te passar aqui alguns conceitos para a gente poder começar, não é? A te falar como se faz a análise. Primeiro, pessoal, nós sabemos aqui que nós precisamos de algumas informações, não é? Então, vamos para os conceitos preliminares. Vocês sabem o que é uma frase? Uma frase é um enunciado com sentido completo. Então, tudo que nós dissermos, por exemplo, igual está aqui na bonequinha, aqui, ó, silêncio, isso deu sentido. Olha só, se tem sentido e é completo, é uma frase. Pode, então, você começar já a pensar, você fala, professor, então pode ser quieto. Pode ser sim. Pode ser saia, pode. Faça silêncio, isso tudo é frase. Então, são enunciados que nós temos na língua, só que para ser frase precisa ter sentido. Então, é muito fácil, não é? Um oi já é uma frase. Quer dizer, vamos então passar aqui agora para que você perceba o seguinte. Quando nós lemos que dia lindo, olha isso, não é? O que nós entendemos? Não há verbo, não tem problema. Por isso, nós chamamos de frase nominal. É um enunciado com sentido completinho, só que sem o verbo. E, se você também quiser, você pode usar o verbo. Aí nós vamos ter que te dar uma outra definição, não é? E nós vamos chamar esta frase de frase verbal. Não é? Por quê? Porque agora você inseriu aqui um verbo. Então não é nada difícil, não é? É simples, porque as pessoas confundem muito frase com oração, não é? Nós vamos falar sobre isso, então não se confunda. Frase, olha lá, ó, verbal pode ser uma oração. Sim, por que não? Não é? Porque ela tem o verbo, então, só que para ser frase verbal precisa de ter sentido completo. É a diferença que nós vamos falar aí quando a gente fala de oração, porque muita gente confunde. Então, para a gente começar a fazer análise sintática, uma coisa muito importante já para te avisar. Nós só conseguimos fazer análise sintática em frases verbais. Nas frases nominais, nós não conseguimos fazer análise sintática porque nós não temos o verbo. Lembra? Então, não vá se esquecer. Análise sintática só é feita com frases verbais. Mas também, agora, vamos lá, não é? Aí, ó, o mais importante, então, é analisarmos o que é uma oração. Então, vamos te dar uma definição aqui sobre o que é oração? Olha só. Oração, então, é um enunciado construído em torno de um verbo. Olha isso, é diferente daquela ideia de frase. Quer dizer que a oração ela é construída em torno do verbo. Só que aí você pode ter só a oração, sem ter o sentido completo. Por exemplo, se você disser para mim, olha, que você sai agora, isso é uma oração, mas não necessariamente é uma frase, percebeu? Por quê? Porque a frase precisa ter sentido completo. A oração, independentemente, ela possui o verbo. Então, dentro da língua portuguesa, nós temos orações subordinadas. Lembra disso tudo quando a gente estudou? Quer dizer, se já é subordinada é porque ela está ligada em uma outra, mas ela não deixou de ser oração, porque ela contém, então, o núcleo verbal. Olha só. E você pode usar perfeitamente o verbo em si ou a locução verbal. Locução verbal, pessoal, ela é construída, olha lá, com dois verbos. Um é o verbo auxiliar e o outro é o verbo principal. Então, também é constituído aqui a oração normalmente. Tudo bem? Então ficou claro para você o que é uma oração? Agora vamos falar de uma outra situação também muito importante para que comecemos a entender um pouquinho da tal análise sintática, não é? Olha só aqui no nosso próximo slide, ó. Vamos falar um pouquinho disso? O que seria, então, período?
Olha ali. Alguns professores, bons professores e bons gramáticos dizem que é do início da letra maiúscula até o ponto final. Eu não discordo, não. Isso está correto, sim, não é? Agora, também nós precisamos pensar o seguinte: quando falamos sobre períodos, nós estamos falando sobre os verbos, não é? Então, quando você lê, por exemplo, aqui, a menina caiu, nós temos uma oração, ok? Que contém simplesmente um verbo aqui. Agora, o período é realmente da letra maiúscula até aquele ponto final. E dentro do período você construiu com um verbinho só. Então nós dizemos que esse período é simples e contém uma oração, que também é chamada oração absoluta. Por quê? Porque ela começa e termina e já tem o seu próprio sentido aqui. Dá para já começarmos a analisar. Aí sim, quando nós tivermos, foi o que nós falamos, um verbo, já vai dar para começar a fazer análise sintática. Olha que coisa, não é? Aquela análise diferente da morfológica, que a morfológica, só para você lembrar novamente aqui, é a classificação das palavras dentro do contexto, não é? Aqui não. Aqui seria a funcionalidade e o porquê cada termo aqui exerce. Mas vamos lá, temos mais informação. Então ficou claro para você, não é? Que se é período simples, então período simples é uma oração com verbo só, ok? Na sequência, vamos olhar? Olha lá, apareceu, não é? Um outro período que nós chamamos de período composto. Olha isso. E o que seria então composto? O nome já te diz. Seriam duas ou mais orações interligadas. Mas vamos de novo, olha lá, da letra maiúscula até o ponto final agora, você vai contar comigo, um verbo, dois verbos aqui dentro do período contal. E esse período vai ser classificado como período composto, justamente por isso, porque possui mais de um verbo dentro do enunciado geral. Olha que coisa, não é? E o período composto, ele também vai ser estudado aqui nas aulas. Nós vamos passar para vocês agora nas próximas semanas aqui, na sequência do curso, para que você analise e saiba lê-lo, não é? Aqui no exemplo você tem, olha, a menina caiu, oração número 1, quando brincava no pátio, oração número 2. Então, por isso que é período composto, você está vendo, duas orações interligadas. É isso daí. Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuando aqui para te passar as próximas informações. Ok, aqui na sequência, pessoal, você está vendo comigo outra definição, não é? Então essa aula é mais definição mesmo, é uma aula um pouquinho mais pesada, mas nós precisamos falar com vocês aqui para que você não erre depois, nunca mais, a análise dos textos que você vai fazer. Então perceba comigo aqui, olha os termos que seriam, não é, pessoal? Os termos da oração. Então, o termo, olha ali, a definição, é a palavra ou expressão considerada como elemento funcional na frase. Digamos o seguinte, quando nós estudamos nas aulas de morfologia, vocês lembram o grupo nominal e o grupo verbal? Sim, nós vamos considerar isso como termos, porque eles estão construídos, colocados ali dentro da oração, e agora nós vamos olhar a função sintática deles dentro da frase. Então seria o quê? A conexão de alguém com outro alguém, que no caso seria um grupo nominal com um grupo verbal e essas associações lógicas. Deixa eu te mostrar aqui no próximo slide para que você entenda isso melhor. Olha aqui, Então, análise sintática seria isso. As regras, olha só, de combinação entre as palavras. E isso daí seria a estrutura, quem se conecta em quem passa a informação, quem recebe essa informação, é tudo aqui dentro da análise sintática. Vamos olhar esse exemplo? Por exemplo, olha o que você tem que pensar. Olha esse grupo, o jovem candidato, é um termo, não é? O Partido Progressista, outro termo. Aqui a gente chama de grupo nominal, agora nós também podemos te ensinar sintagma nominal, não é? Por que sintagma nominal, grupo nominal? Porque não contém o verbo. Olha só. E o outro grupo, que seria o outro termo, sim, agora com o verbo, olha lá, você viu? Venceu as eleições. Então, vamos lá. De novo, o grupo nominal, o sintagma nominal e o sintagma verbal.
Só que aí, o que nós temos que começar a perceber? Leia bem, o jovem candidato venceu as eleições. Eu também poderia dizer para você que o Partido Progressista venceu as eleições. Bom, esses dois aqui são termos equivalentes porque eles conjugam o verbo de lá. Então, eles são dois tipos de informações diferentes para o mesmo tipo de informação verbal ali. Então, por isso é que a gente tem que sempre olhar que a colocação e a combinação é a ideia da análise sintática, não é? Para que você perceba. Então, quer dizer, diferentes combinações, mas as conexões podem ser ligadas na mesma palavra, no mesmo termo. Ou então, não é? Simplesmente aí para que você entenda. Existe uma conexão, então, entre grupo nominal e grupo verbal. Isso é muito fácil, não é? Então, gente, o princípio da análise sintática é fazer sempre essas análises, não é? Olhar isso daqui. Mas vamos lá, ó, vamos ver mais um slide comigo aqui. Primeiro, gente, nós sabemos que agora nós vamos precisar dar nomes a esses grupos, a esses termos. Então, esses grupinhos que são chamados termos, olha só, agora nós vamos dar nomenclatura para vocês. Na aula de hoje, não é? O foco central vai ser em cima do sujeito e do predicado, que são as vigas mestras, olha lá, da estrutura oracional. Por quê? Nós sabemos que esses dois, eles exercem uma função importantíssima dentro das orações todas. E nós vamos falar sobre eles, então, aí para você saber. Então, para você começar a conhecer, nós só vamos te mostrar os outros termos agora e deixaremos para o próximo vídeo para que você continue a olhar comigo aqui. Então, vamos lá, ó. Sujeito e predicado, então, são as bases, os pilares da nossa língua. E os outros, professor? Olha que legal. Ó, nós também temos outros termos, que são termos de integração, ó, os termos integrantes, o complemento do verbo, o complemento do nome, o agente da voz passiva. Também nós vamos falar sobre isso aí nas futuras aulas. E para que você conheça os outros termos, que são os acessórios, olha o nome, acessório, não é? Eles são os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e aposto. Você deve já estar pensando, por que acessório, né? Porque sem eles, a frase ainda continua tendo sentido por si mesma, não é? Então, quer dizer, eles não são essenciais, como o sujeito e o predicado, não é? Que aqueles dois é o que nós vamos atacar aqui na aula de hoje. Tudo bem? Então, pessoal, de novo, esse vídeo vai ficando por aqui. Nós vamos dar uma paradinha agora, você vai, não é, fazer a sua inscrição, participe aqui no chat embaixo, deixe os comentários aqui, deixe seu like, se você acha que esse vídeo agregou valor para você, faça isso então, ok? E na sequência da nossa aula, você já vai ver como realmente funciona então a estrutura sujeito e predicado. Então, até lá, eu te aguardo no próximo vídeo. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.